Fala pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma semana começando aqui no seu canal na Blitz. Meu nome é Paulo André Serino, eu sou advogado, especialista em direito de trânsito. Estou aqui para te ajudar a prosperar na sua advocacia, na sua empresa, se você for um profissional liberal, na sua vida. E dentre as várias ferramentas, as várias formas que você tem para melhorar de vida, para prosperar, para trazer mais abundância para a sua vida e para a sua família, eu utilizo o direito de trânsito e é com ele que eu ensino vocês a prosperar também. Então, nós aqui estamos de segunda a quinta-feira, essa semana com um horário diferente, tá? Nós geralmente era 9h30 da manhã, mas agora vai ser 2 horas da tarde, tá bom? Questões de logística. Então, de segunda a quinta, 2 horas da tarde, estaremos aqui com as aulas clientes todos os dias com direito de trânsito. E de segunda a quinta, às 8 horas da noite também, sempre com conteúdo voltado especificamente para o direito de trânsito, beleza? Então, como que funciona isso? Por que 2 pilares tão importantes? Simples, pessoal. Para que você tenha prosperidade, eu estou falando de dinheiro no caso, para que você tenha prosperidade no direito de trânsito, é necessário que você tenha cliente. Por isso essas aulas das 2 horas. E você saiba como lutar pelo direito dos seus clientes. Então, você tem aqui conteúdos mais específicos de direito de trânsito às 8 horas da noite, tá? Onde geralmente eu pego uma pergunta de um aluno meu do portal na Blitz, que é o meu curso fechado, e eu respondo aqui ao vivo, certo? Então vamos lá, que hoje eu estou aqui nesse momento para te ajudar a trabalhar mais na questão do marketing, tá? Como é que eu vou fazer hoje? Eu trouxe aqui alguns tópicos, algumas perguntas que você vai poder utilizar nas suas redes sociais e você também pode, se você está chegando agora, se você é a primeira vez que está tendo um conteúdo de direito de trânsito, eu também vou dar uma pincelada aqui em um conteúdo básico para você, tá bom? Então, lá e cá, vou te ajudando com esses conteúdos. Primeira coisa, qual é a diferença entre multa e autuação? Isso daqui é uma headline que você pode colocar lá no seu Instagram, no seu YouTube, tá? Para você chamar a atenção das pessoas com isso. Qual é a diferença entre multa e autuação? Primeiro, deixa eu te explicar aqui rapidamente, vai caber aqui, que multa é a penalidade, tá? Multa é a penalidade. A autuação, autuação é o registro de uma suposta infração. Presta atenção nisso que eu acabei de colocar aqui, ó. Qual é a diferença entre multa e autuação? A multa é a penalidade. Segura isso daqui. A autuação é o registro de uma suposta infração. Então veja que a partir dessas dicas aqui, dessas palavras que eu coloquei, você tem muita coisa a aprender. Ó, multa é a penalidade. Pena só pode ocorrer depois do fim de um válido processo administrativo. Eu vou te explicar aqui muitos conceitos, tá? Porque depois eu vou aplicar isso no seu marketing, beleza? Então, fazendo um pouco diferente hoje. Eu estou trazendo o tema, eu vou explicar rapidamente aqui o que tem dentro desse tema e depois eu te dou as dicas de como, com todas essas informações, você vai poder fazer seu marketing de uma forma melhor ainda. Então, vamos lá. Multa é a penalidade. Penalidade é uma pena, a pena só pode ser aplicada depois do processo administrativo. A autuação é o registro de uma suposta infração. Então, veja, suposta, por quê? Não existe, até o momento, certeza da infração. Mas, Paulo André, como assim não existe certeza da infração? Simples, porque com a autuação ela é uma afirmação. Afirmação de quem? Do agente de trânsito. Mas essa afirmação do agente de trânsito é uma verdade absoluta? Não. Por quê? Porque ele tem fé pública, e essa fé pública dele, ela não é absoluta, né? Ela vai ser, então, relativa. Presta atenção aqui, não pisca.
Como é que ela é relativa? Ela é relativa porque ela pode ser obstacularizada, ela pode ser superada. Como? Dentro de um processo administrativo, que é o processo administrativo que pode gerar uma pena, sendo uma das penas, por exemplo, a multa. Então você começa a ver que dentro dessa pergunta, qual é a diferença entre multa e autuação, existem muitas e muitas informações, como eu acabei de te falar aqui nessa aula muito rápida que eu te dei. Então você vai poder falar, diante de tudo isso que você já tem agora, você pode falar o seguinte, ó, botar lá no seu videozinho, né? A gente sempre faz aqui, ó. Você bota lá. Qual é a diferença entre multa e autuação? Beleza. Aí eu vou usar tudo isso aqui, tá bom? Lembrando que tudo que eu falei aqui, você pode usar em vários vídeos, inclusive. Vou fazer um só. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo André Cirino, eu sou advogado especialista em direito de trânsito e eu quero te falar qual é a diferença entre a multa e a autuação. Sim, existe uma diferença e essa diferença ela pode ser substancial para que você não pague a multa. Então eu já joguei aqui para ele, ó. Existe uma diferença e isso pode ser tão importante que você não vai pagar nem a multa. Vamos lá? Beleza. A multa, pessoal, ela é uma penalidade, ela é uma pena, ela é uma sanção. É quando o governo vai lá e ele quer te punir, ele quer que você volte para aquele local onde você primeiramente estava, quando você era um bom condutor. Então ele vai te punir através da multa. Já a autuação é bem diferente, porque a autuação é quando, por exemplo, aí eu vou trazer elementos que ele conhece. O agente de trânsito está na rua, ele pega aquele bloco e anota. Quando ele te anotou, ele não está te multando, ele está fazendo o quê? Uma autuação. Ele está te acusando de ter cometido uma infração. Só que essa acusação, que não é multa, não vale, nesse momento, ela não vale nada. Você não tem que pagar nada, você não pode ser suspenso, você não tem pontos na sua carteira. Por quê? Porque isso é simplesmente uma afirmação. Ele afirma que você cometeu uma infração. Mas isso, que é a autuação, vai começar um processo administrativo, que é o processo administrativo da pena, que no seu caso pode ser a multa. E aqui é que está a grande questão. Quando você sabe essa diferença, você entende que o que o guarda fez foi uma simples autuação que pode ser questionada por você dentro de um processo administrativo para que seja evitado, para que você busque evitar o quê? A penalidade, a multa efetivamente. Então essa é a diferença entre multa e autuação. Agora que você sabe, talvez você esteja passando por algo nesse sentido e precise aí tirar outras dúvidas sobre efetivamente o processo, porque agora você sabe distinguir. Ficou com dúvida? Então faz o seguinte, deixa aqui embaixo o seu comentário e a sua dúvida, que se eu puder eu vou te ajudar também. Ponto, acabou. Percebe que como todas essas informações que eu passei para você, eu consegui colocar em uma única informação por vídeo e ficou muito mais atrativo para quem estivesse procurando algo assim. Ele viu essa chamada, qual é a diferença entre multa e autuação, eu expliquei qual é a diferença, coloquei elementos que ele conhece, tranquilizei, dizendo que ele pode fazer um processo, tranquilizei ele, e ainda mostrei o seguinte, agora você vai começar um processo, talvez você precise de outras informações, né? Então, fala aqui comigo. Por quê? Porque eu quero tirar ele do mundo, né, da nuvem e colocar ele no meu funil aqui, ó, para que depois vire um cliente. Deu para entender? Sim ou não? Tudo bem? Responde aí que eu já vou para a segunda aqui que eu trouxe para vocês, ó. Responde aí, eu vou dar um delay. Tomar uma água. Beleza? Então, show de bola. Vamos aqui para mais um caso, então. A polícia militar pode te multar? Até tem um vídeo, até bem antigo, no meu canal do YouTube, falando exatamente sobre isso. Sobre essa pergunta aqui, né, que eu respondo lá, mas eu vou te ajudar aqui também. Deixa eu botar aqui. Deixa eu dividir.
Ó, a polícia militar pode te multar? Vamos para a aula a jato. Vou dar uma aula a jato agora, hein? Presta atenção. Porque essa aqui não é aula de conteúdo, tá? Que essa é aula de marketing, mas eu quero dar o conteúdo. Talvez você esteja começando agora e te ajudar ainda mais. Ó, polícia militar pode te multar? Então vamos lá, vamos dividir aqui. Polícia militar pode e multar. Vou dividir aqui essa em 3 palavras, beleza? Vamos lá. Polícia militar. O que é a polícia militar? A polícia militar é um órgão. Polícia militar não é entidade, né? Você já viu isso aí comigo. Não é entidade. E é um órgão de quem? Da administração pública direta, né? Estadual direta, porque é da administração pública direta e indireta. A polícia militar é um órgão da administração pública direta, vai ser um órgão estadual. Beleza. A polícia militar pode multar? Responde aí pra mim, galera. Você que tá aí ao vivo comigo. Sim ou não? Sim ou não? O que você acha? A polícia militar pode multar ou não pode multar? Vou te dar aí 10 segundos. Pode falar o que você quiser. Polícia militar pode multar ou não pode multar? Lembrando que as nossas aulas essa semana serão 14 horas, todos os dias, segunda a quinta, 14 horas e 8 horas da noite, conteúdo jurídico. Hoje, inclusive, vou responder uma pergunta que é bem interessante, tá? À noite. Que vai ser o seguinte, mais ou menos assim. Eu recorri em nome do meu cliente, eu recorri em nome do condutor. Ganhei. O que acontece com o processo do proprietário? Tem muitos desdobramentos, eu vou falar sobre isso à noite. Olha aí, ó, a galera tá no depende, né? Se tiver, cadê? Perguntei, a polícia militar pode multar? E aí a galera tá aqui, ó. Se tiver convênio, sim, depende. Se não tiver convênio, não pode. Se houver convênio, pode com convênio, havendo convênio, depende do convênio. Até agora ninguém acertou. Ninguém acertou até agora, tá? Vou dar mais alguns segundos, mas até agora ninguém acertou aqui. E aí, pode ou não pode multar aí a polícia militar? Responda rápido. E aí? O Evandro botou aqui. No meu estado de Ceará foi publicada uma determinação do governo dando liberdade para a Polícia Rodoviária Estadual multar nas vias de competência do Estado. Se tiver exatamente desse jeito, Evandro, que eu acho que não está, né, isso aí é totalmente ilegal, né? Mas aí eu vou falar por quê. O Dutra falou pode autuar, Tani pode, né? Tá mais ou menos. Galera, seguinte, vem cá comigo, olha pra cá. Por isso que é interessante você ver a aula desde o começo, né? E prestar atenção. Show de bola. Acordar, hein? Vamos para a pergunta de novo. Polícia Militar pode multar? Não, não pode. Resposta é não. Não é depende, é não. Por quê? Acabei de falar para você, ó. Multa é o quê? Pena. Pena depende de processo. Então, se pena depende de processo, Polícia Militar não pode multar. Por quê? Porque na rua ninguém pode multar que não tem processo. O que ela pode fazer? Ela pode autuar. Então, a diferença entre multa e autuação, que eu acabei de explicar, vocês não prestaram atenção, não é verdade? Olha aí, ó. Caíram, hein? Acabei de explicar isso. Fiquei 10 minutos falando entre a diferença entre multa e autuação. Falei 10 minutos de exemplo ainda. Então, a maioria caiu aí, hein? Presta atenção. Polícia Militar pode autuar, não pode multar. Quem multa é a autoridade de trânsito depois do processo. Beleza? Cuidado com isso. Eu sei que, Paulo André, mas aí fora a gente vai falar, não tem problema. Mas agora a gente está no estudo técnico, né? A gente não está falando com o condutor, a gente está falando dentro da sala de aula. Então, temos que falar o mais correto possível, tá bom? Beleza. Então vamos lá, continuando. Polícia Militar é um órgão de entidade da administração pública direta estadual. Tá. Ela pode... Aí botei aqui, ó. Pergunta. A Polícia Militar pode multar? Deixa eu pegar um marca-texto aqui. Eu tô me perdendo toda hora. Polícia Militar pode multar? Paulo André. Então não, né? Resposta não, não pode. Então, não pode multar. Né? Não pode multar, beleza? Não pode multar, já estou trazendo para cá, ó. Agora, ela, na maioria das vezes, deve
autuar, vírgula. Na maioria das vezes ela deve autuar, vírgula. Quando? Sempre? Não. Quando ela estiver aí, né, junto, trabalhando para um órgão autuador. Que aí é o que você conhece pela questão do convênio, entendeu? Então, a Polícia Militar pode multar? Resposta, não. A Polícia Militar, que é um órgão, ela pode multar? Não, não pode. O que ela, entre aspas, aí vai poder fazer? A autuação. Agora, ela deve autuar quando estiver trabalhando com um convênio. Isso quer dizer que, em certas situações, ela não pode nem mesmo autuar. Pois, se não tiver com convênio, nem autuar ela vai poder. Entendeu? Então, tem várias questões aqui que você tem que analisar e tem que conhecer no direito de trânsito, primeiro, né, conhece, domina isso, para você passar uma informação correta. Já pensou se você faz um vídeo na internet falando assim, olha, a Polícia Militar, ela pode multar desde que tenha um convênio. Claro, que se seu público for especificamente, exclusivamente de condutores proprietários, nenhum problema. Agora, se você tiver também, olha só que feio que ficaria. Se você tiver um público formado por advogados, por especialistas em direito de trânsito, alguém conhece alguma coisa, ele iria lá no seu comentário e falar, olha, você está errado. Polícia Militar não pode multar. Vai ficar feio pra caramba pra você, não vai? Por isso que, como é que a gente vai fazer um vídeo abordando esse tema, todas essas peculiaridades que eu acabei de falar, sem ter nenhum problema, dando a informação correta. Vamos lá? Show de bola. Preste atenção. Seguinte. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo André Cirino, sou advogado especialista em direito de trânsito e vim aqui trazer uma dica importante para você. Você já foi multado pela Polícia Militar? Ou conhece alguém que foi multado? Eu não conheço e tenho certeza que, enquanto a lei estiver do jeito que está, eu nunca vou conhecer. Calma. Eu sei que você deve estar pensando, você é doido? Eu já vi um monte de gente sendo multada pela Polícia Militar. Veja bem, deixa eu te explicar. Primeiro, existe uma grande diferença entre o que a Polícia Militar pode fazer, ou a Guarda Municipal, ou a PRF, e o que acontece dentro dos órgãos de trânsito. O que o agente de trânsito, seja ele policial militar ou não, faz, é fazer uma fiscalização e uma autuação. Logo, juridicamente falando, aquilo que ele faz não é te multar, porque aquilo não pode ser cobrado de você naquele momento. O que ele faz é uma simples autuação. Então, sim, ele pode fazer, em algumas vezes, autuações. Multar efetivamente por uma questão jurídica, ele não vai poder. Mas o fato é que essa autuação pode vir depois se tornar uma multa. Depois ela pode se tornar uma multa. Pode, mas em certas situações, aí eu vou entrar aqui, ó. Em certas situações, mesmo quando a agente, né, o policial militar, ele faz a autuação, existem certas situações que ele não pode fazer esse tipo de autuação, sabia disso? Sim, como por exemplo, quando ele é incompetente. Aqui eu posso falar, por exemplo, pessoal, ainda que ele tenha convênio, ele pode ter um convênio com o município, sei lá, mas não está com o Detran. Então ele não tem competência para as infrações estaduais, entendeu? Então você pode abordar isso. Então ele tem convênio, mas não tem para atuar em tudo quanto é situação. E a outra situação é quando ele não tem o convênio com ninguém. Nesse caso, ele não pode nunca fazer a fiscalização e a autuação de trânsito. Então, aí você fala para a pessoa. Então, na linguagem popular, em algumas situações, aí você já explicou a diferença, tá? Em algumas situações, a polícia militar, o policial militar não pode, aspas, multar. Em algumas aspas, ele pode. Em outras não. Lembrando que estou falando aqui, estou falando no vídeo, tá? Lembrando que eu estou falando na linguagem popular, porque multa efetivamente só pode existir depois de um processo administrativo, garantindo a você o contraditório em ampla defesa. Inclusive, quando o agente de trânsito, o policial militar, tem competência para fazer essa fiscalização e autuar, ainda assim, isso não caracterizará uma multa para você pagar ou pontos que serão registrados no seu prontuário. Não, aqui é apenas o começo. O começo de quê? De um novo processo.
Mas, Paulo André, como é que eu me defendo disso aí? Porque eu fui autuado injustamente e tal, tudo mais. Aqui você começa em um processo técnico. E você tem duas opções. Vou ser bem honesto. Você tem duas opções. Você mesmo pode fazer sua defesa, ou você pode procurar um especialista nessa área. Qual é a diferença, Paulo André? A diferença é simples. Quando você faz a sua defesa e você não é um jurista, você não tem uma especialização em direito de trânsito, como por exemplo eu tenho, você pode estar entrando numa guerra em que de um lado está uma pessoa com uma bazuca e você está indo com uma pedra. Provavelmente você perde. Quando você contrata um especialista, não estou dizendo para me contratar, só estou te dando a diferença, você vai agora fazer uma coisa que chama paridade de armas. Olha, trazendo elementos que ele provavelmente já viu na vida, tá? Com isso, você vai ter uma bazuca de um lado e você vai ter uma bazuca de outro. E quem manusear melhor essa bazuca vai ganhar. Essa é a diferença de um bom processo, de um processo bem feito. Beleza, galera? Então veja como que é importante não apenas vocês dominarem os conceitos de direito de trânsito, que eu vivo passando aqui para vocês, mas é extremamente importante que você saiba com quem você está falando, qual é o público que você está falando, e saiba utilizar estas estratégias de forma positiva para que você tenha o quê? Clientes todos os dias. Tudo bem? É isso que eu tenho ensinado aos meus alunos do portal, é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês também. Por quê? Porque eu quero que você tenha cliente. Se você não tem nenhum cliente, esse ano não teve cliente nenhum ainda, comece a fazer as coisas que eu estou passando aqui para vocês. Tenho certeza que uma hora ou outra vai virar esse jogo, assim como eu tenho virado o jogo para muitos dos meus alunos. É só seguir as minhas dicas que eu tenho certeza que você vai ter sucesso e em pouquíssimo tempo vai vir falar comigo aqui. Paulo André, fiz lá e deu certo. Paulo André, tá dando certo, estou tendo clientes. Show de bola, galera? Beleza? Então é isso, ó, ficou essa daqui. Cadê, ó? Se eu pagar a multa, ainda posso recorrer? Essa daqui eu vou responder na aula de amanhã, terça-feira, 2 horas da tarde, junto com mais outras. Tá bom? Que agora eu tenho um compromisso aqui, tá aluno meu esperando, já vou entrar numa reunião. Beleza? Então amanhã a gente continua às 14. Lembrando que hoje às 8, temos mais um plantão na Blitz, onde eu vou responder a pergunta de um aluno, trabalhando aqui de uma forma bem lúdica, para que você entenda um conceito jurídico. Eu vou destrinchar as possibilidades que existem dentro de um processo com condutor e proprietário, pessoas diferentes. Você sendo o advogado, você sendo especialista, especificamente do condutor. Como é que isso pode acontecer? O que isso pode te ajudar? Quais são as consequências para o proprietário? Saiba que nem sempre, quando o condutor vence o processo, nem sempre o proprietário sai vencedor também. Então, o que você pode fazer? Então, tem várias questões que eu vou trabalhar hoje, às 8 horas da noite. Esteja ao vivo, porque eu não sei se essa aula ficará gravada e se ela ficará gravada por muito tempo. Show? Lembrando que na quinta-feira, se você é meu aluno do Portal na Blitz, às 9 horas da noite, quinta-feira, às 9 horas, teremos reunião de negócios, beleza? Reunião de negócios, já vou falar com empresários e empresárias lá do Portal na Blitz. O link vai ser mandado para vocês em tempo. Show de bola, galera? Então é isso. Muito obrigado pela presença. Aguardo todos vocês hoje às 8 horas da noite. Um forte abraço e nos vemos lá. Fui!